Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu estou recebendo a psicóloga e terapeuta de vida passada Elaine De Luca para nos falar de reencarnação e lei de causa e efeito. Oi, querida, amor, que prazer ter você sempre aqui. Vamos falar hoje de um tema que muita gente tem muitas dúvidas, não é? É verdade. O que é a reencarnação? Então, Mônica, é muito interessante a gente abordar esse assunto, porque como eu trabalho com terapia de vida passada, a terapia mostra na prática o que é reencarnação e o que é lei de causa e efeito, né? Sim. Então, reencarnação é a possibilidade do espírito, que nós somos corpo material, e um espírito que anima o corpo. Esse espírito nunca morre, ele permanece vivo após a morte. Então, esses são outros planos de vibração, mas estamos vivos em espírito. Reencarnar é voltarmos numa nova vida, num novo corpo de matéria. Às vezes as pessoas pensam, mas eu volto no mesmo corpo, eu sou igualzinho ao que eu era? Naturalmente que não, né? E você pode reencarnar tanto homem quanto mulher? Sim, a gente pode reencarnar tanto homem quanto mulher, porque o que importa da reencarnação? Importa as experiências que nós precisamos ter. Então, de acordo com o aprendizado que nós vamos ter na nova encarnação, nós escolhemos o corpo de homem ou de mulher. Quer dizer, o critério para você reencarnar seria a necessidade de aprendizagem? Sempre. Então, a finalidade da reencarnação é sempre progredir, evoluir. Então, a gente volta para ter novos aprendizados e desenvolver-nos mais em todos os aspectos: intelectual, moral, material, espiritual, em todos os aspectos que abrange a vida, que abrange uma personalidade, a gente volta para isso. Para quê? Para se tornar sempre alguém melhor, mais amoroso. Entendi. Agora, existe alguma possibilidade da pessoa não evoluir? Existe. Muitas vezes fica-se vidas e vidas se evoluindo muito pouco. A evolução sempre ocorre, não existe como, porque viver na Terra, viver na matéria, é um eterno aprendizado, quer queiramos ou não, porque a vida te obriga, não é verdade? Mesmo que você fique ali sem fazer nada, alguma coisa você aprende, porque você vai ter que comer, você vai ter que sobreviver. Quer dizer, tem um instinto natural da lei de sobrevivência que te impulsiona para as coisas. Mas há possibilidade de regressão, por exemplo, de você vir com aprendizado, mas na verdade você fazer determinadas coisas que fazem com que o seu espírito esteja menos evoluído? É assim, não é bem uma regressão. Às vezes parece que nós conquistamos um estágio melhor. Aí a gente se põe à prova, porque reencarnar é a gente mesmo se pondo à prova. Então eu digo, não, agora eu vou numa nova vida e eu sei que eu já tenho condições de fazer isto assim, assim, assim. Só que chega aqui, a gente não faz. Então, realmente, a gente não progrediu, a gente não fez o que planejou ou o que acreditava que era capaz de fazer. Não fez porque não foi capaz. Então, não é que voltou atrás, é que, na verdade, você ainda não tinha conquistado esse potencial que acreditava ter. Mas do jeito que você fala, dá a impressão de que nós sempre escolhemos as nossas reencarnações. Não existe a reencarnação compulsória? Existe sim, Mônica, existe. Quando somos espíritos ainda muito primitivos, que não temos a capacidade de discernimento para poder discernir o que é melhor e como vamos crescer, a gente sabe que existem espíritos superiores que nos orientam e que muitas vezes escolhem mesmo aquilo que devemos passar e aonde devemos reencarnar. Mas à medida que vamos adquirindo já uma certa consciência, nós mesmos acabamos escolhendo. Agora, existe, por exemplo, a situação do espírito não querer reencarnar e ser obrigado a fazê-lo? Sim, isso existe. Por quê? Porque reencarnar faz parte, é uma lei da natureza e ela vai ocorrer. Quando chega um tempo que se esgota o tempo de você ficar no mundo espiritual, porque um aprendizado é necessário, a nossa própria vibração, nossa própria energia vai nos impulsionando a mudar. Se é uma reencarnação compulsória, os espíritos superiores, os mentores, estarão ali te mostrando que está no limite, que é o seu momento, que isso vai acontecer, quer você queira, quer não. À medida que já temos consciência, mas muitas vezes temos medo, que muitas vezes a pessoa sabe que tem que voltar, sabe o que precisa ser feito, mas protela.
Que nem aqui, né? Muitas vezes o estudante não fica repetindo de ano e não estuda, sabe que tem que estudar, mas tem preguiça, né? E fica enrolando. A mesma coisa a gente faz do lado de lá. Mas chega um momento que dentro de nós surge aquela necessidade sine qua non de uma transformação. Entendi. E no que isso se aplica a lei da causa e efeito? Sim. A lei de causa e efeito significa o seguinte: nunca se passa nada à toa, não acontece nada por acaso. Em tudo há um aprendizado, em tudo há um sentido que nos impulsiona a melhorar, a progredir. A lei do progresso é sempre a lei maior. Então, a lei de causa e efeito ensina que muitas vezes para você aprender, você vai aprender sofrendo as consequências dos seus próprios erros, do mesmo jeito que ocorre aqui, né? Aliás, o que é a vida da matéria se não isto? Você imagina fazer algo que vai dar certo, mas nem sempre você escolheu o melhor caminho. Aquilo não funcionou, o que você vai fazer? Você vai ter que recomeçar. Então, reencarnar é sempre um começar de novo. O que você aprendeu se não deu certo? Você aprendeu com o seu erro. Se você montou uma loja e você não abriu nos horários que deveria ou não procurou comprar nos melhores lugares e você faliu, você tirou uma lição disso, não é? Bom, se eu for abrir um outro comércio, então eu já não vou fazer como eu fiz. E a gente é a mesma coisa, a gente vem com um projeto. Antes de reencarnar, a gente reavalia nossas vidas anteriores, reavaliamos aonde erramos, né? Os nossos defeitos, os nossos objetivos de progresso e criamos, então, um plano de virmos para melhorar. Agora, qual é a diferença entre essa causa e efeito que nós estamos falando e o castigo? Porque muitas vezes as pessoas falam, mas isso é castigo. Isso é castigo de Deus, né? Deus é que né? Qual a diferença? Exatamente. Então, nunca existe esse castigo. Então, esse castigo não existe. Existe sempre uma lei de causa e efeito. Por quê? Porque Deus é nosso Pai, onisciente, onipresente, bondoso, que é puro amor. Essa é a lei que rege o universo, é a lei do amor. Então, um pai nunca castiga. O objetivo não é castigar, o objetivo é aprender. Então, muitas vezes, quando a gente não compreende o sentimento do amor, você vem numa próxima encarnação e vai passar pela dor. Então, digamos, você está lá você faz parte de uma tribo indígena, digamos que a gente está lá no tempo mais primitivo, não é? Como é que a gente começa a criar um karma? Éramos todos simples, ignorantes, vivíamos em grupo, ia tudo bem. Quando a gente caça, come aquilo que caça, pesca. Um belo dia a gente tem uma ideia, descobre-se que tem uma tribo ali na frente, se eu for lá e matá-los, eu posso pegar o que eles também pegarem. Aí a minha tribo vai ter mais. Eu vou trazer mais comida para os meus filhos, mais comida para a minha tribo, mais objetos. Então eu vou lá, aniquilo aquelas pessoas e trago o que eles têm. Isso foi feito na nossa história. Então isso já é a causa e efeito. Não, isso você já está criando uma causa. Uma causa. Então, você não tem a noção, por exemplo, de quando você faz isso, da piedade. Você não pensou que aquelas pessoas vão perder a vida, que alguns vão perder o pai ou a mãe, que vão começar do zero. Mas o efeito, então,